o seu modo de funcionar, né? Ou seja, quais são os padrões que você, os comportamentos que você costuma aí repetir, que a gente chama de padrão de comportamento na psicologia, e que muitas vezes você não se dá conta. E também fazer você entender por que que mudar é tão difícil e a gente acaba sempre ficando aí meio que refém de um mecanismo chamado resistência. Bom, mudar, gente, não é fácil. Não é algo que seja fácil, que você coloque ali, né, mude numa chavinha. Mudar comportamentos é bastante difícil, a gente vai entender por quê. Então, se você acha que mudar comportamento é fácil, a gente não tem uma boa notícia para te dar, né? Também mudar comportamentos pautados em decisões ou expectativas dos outros é algo que dificulta muito no processo da mudança, se não impede, inclusive. Acredito até que impeça a gente de mudar. As nossas, a mudança ela tem que partir de uma escolha, de algo que a gente olha e fala, puxa, realmente eu preciso mudar porque isso vai trazer algum benefício para mim. Então a gente não vai falar de algo que seja fácil, a gente não vai falar de algo que deva ser pautado, né? O processo de mudança ele nunca deve ser pautado em expectativas ou decisões alheias à nossa, né? E também a gente não pode acreditar que a mudança ela não compreende a nós mesmos, em primeiro lugar, ao meio, às circunstâncias ou às outras pessoas. Nós somos seres relacionais, por isso, sim, a gente deve considerar antes de mudar um comportamento, antes do processo da mudança, a gente precisa considerar assim o que nos motiva, as pessoas que estão, né, ao nosso redor, as pessoas que nós convivemos, porque somos seres relacionais, o quanto num processo de mudança essas pessoas vão nos ajudar, o quanto elas vão nos impedir, né, o quanto elas vão nos motivar ou criticar decisões que a gente toma de mudança, né, e as circunstâncias, porque naturalmente as mudanças ocorrem no mundo, ocorrem nas pessoas, ocorrem nas empresas, e a gente precisa considerar que nós estamos neste meio. Portanto, as nossas decisões, né, e a nossa mudança de comportamento, ela nunca vai impactar somente a nós. O benefício da mudança, quando a gente entende que aquele comportamento precisa ser mudado, ele primeiro vai ser nosso, mas impossível de não compreender outras pessoas, de não impactar as outras pessoas. Mudar não é fácil. Por quê? Gente, porque a gente sai, sabe da zona de conforto? Aquela zona que eu costumo dizer que ela é muito acolhedora, aquele cobertor quentinho. E eu quero fazer a analogia da zona de conforto hoje, para falar de processo de mudança, com, com a criança dentro do útero e a criança quando nasce. Então, a zona de conforto é o útero quentinho da mamãe, né, onde você recebe ali alimento, onde você está numa temperatura confortável, onde você é acolhido e o processo, o mundo, quando a criança nasce, 9 meses depois, ela vai para um mundo em que ela precisa fazer o quê? Aprender comportamentos. E o processo de mudança nada mais é do que um aprender comportamentos ou reaprender comportamentos. Portanto, quando a criança nasce e ela precisa aprender comportamentos, por que ela precisa aprender comportamentos? Porque ela precisa se comunicar. Então, ela vai aprender a se comunicar primeiro com as pessoas através do quê? Do choro, para mostrar que tem frio, para mostrar que tem fome, para mostrar que sente alguma dorzinha. Então ali ela começa a aprender esse processo importante de comunicação e de relacionamento com as pessoas. Bom, e a gente sabe que a única, talvez as poucas certezas que a gente tenha na vida, e uma delas é que a mudança existe e que a mudança faz parte do nosso processo evolutivo. E a gente tem uma facilidade de mudar enquanto a gente é criança, enquanto a gente é jovem, porque a gente, jovem, que eu digo adolescente, porque a gente
está ali num processo de descobertas, num processo de aprendizado e que a gente compreende o aprendizado como algo aceitável. Mas quando você se torna adulto, é interessante porque às vezes parece que aprender não é algo aceitável. A gente começa a colocar alguns impedimentos porque a gente já construiu opinião, a gente já construiu aí as nossas posições e a gente não quer como fazer concessões. A gente muitas vezes não quer mostrar ou admitir para nós mesmos que aquele comportamento, aquela posição, ela é inadequada, ela não traz benefícios e vai gerar ali um esforço, vai gerar uma necessidade de se esforçar, se empenhar para agir de modo contrário. E, como eu já falei, a gente tem um cérebro que é preguiçoso, o nosso corpo também é programado, afinal de contas, o nosso corpo é programado pelo nosso, ele reage à programação do nosso cérebro. O nosso cérebro é preguiçoso e ele fica ali trabalhando para quê? Para que a gente tenha o mínimo de esforço. Então, conforme você vai, por exemplo, tem um estudo que mostra que o nosso corpo ele vai processando uma forma da gente caminhar, por exemplo, ou, por exemplo, de correr, e ele começa a absorver aquela forma para que gaste menos energia ao longo do aprendizado. Então, depois que ele aprende, quanto mais ele aprende, menos energia ele consome. E por isso tem esses treinamentos aí que são HIIT, que são o Tabata, né, que são treinamentos que faz com que o seu cérebro ele não compreenda ali o momento em que é de descanso, o momento que vai acelerar. Então, a gente tem sim uma resistência à mudança e é importante a gente saber dessa resistência à mudança, né? A gente ter essa compreensão, esse conhecimento de que a gente tem uma resistência muito grande de mudanças, porque a mudança ela exige da gente um comportamento, um esforço de se comportar, de atuar de modo diferente do que o habitual, né? Daquele modo automático. E um dado que eu gosto de trazer é que 99% das nossas ações elas são tomadas de maneira automática. Então, você que está aí ouvindo, você que é líder e que precisa aí atingir resultados que sejam diferentes do que você vem conseguindo, você vai precisar colocar a sua cabecinha para pensar e mais do que pensar em estratégias, você vai precisar agir, você vai precisar ir para ação, levantar da cadeira e sair e fazer. Essa é a realidade.